Quando se viaja por uma estrada asfaltada num dia quente e seco de verão, pode-se observar em determinado instante o fenômeno de ilusão de ótica, a existência de poças d'água no asfalto. O céu aparece refletido na água, mas quando se chega perto, verifica-se que a estrada está seca. O que é isso aqui? Isso aqui é a miragem. É uma questão de miragem, que é o que acontece no deserto também. Bom, vamos dar uma olhadinha qual é que é o processo da miragem. Tu tem um asfalto. O asfalto fica muito quente. Como ele é escuro, ele absorve bastante infravermelho. Então, o ar acima do asfalto, o ar que está logo acima do asfalto fica quente. E acima desse ar tem o ar frio, que é o próprio ar atmosférico. Então, o que vai acontecer? Vai existir uma enorme diferença de temperatura entre o ar quente e o ar frio. O que normalmente ocorre? Por que num dia sem sol a gente enxerga o asfalto com perfeição? O raio de luz proveniente do sol bate no asfalto, uma parte do raio é absorvido e o asfalto reflete esse raio na cor cinza, na cor preta, que é a cor do asfalto. O que vai acontecer aqui na miragem? O raio de luz vem, ele vai tentar atravessar o frio do quente. Nesse ponto aqui, o que acontece? Ele está indo do meio mais denso para o meio menos denso. Se o ângulo for grande, por isso que a gente só enxerga isso na linha do horizonte, quando a gente está longe, se o ângulo for grande, ocorre o fenômeno da reflexão total e a luz é refletida. Então, essa camada de ar quente aqui, ó, ela está funcionando como um espelho. O raio de luz não está batendo no asfalto, ele está sendo refletido antes de bater no asfalto. Mas da onde que esse raio vem? Esse raio vem do céu. Que cor que é o céu? O céu é azul. Como o raio de luz vem do céu azul, a gente vai enxergar o asfalto como sendo azul. E para o nosso cérebro, quando o asfalto parece azul, significa que o asfalto foi molhado. Então, a gente tem a impressão de ser uma poça d'água, mas o que a gente está vendo é o céu, é o azul do céu refletido no asfalto. Na realidade, o azul do céu está sendo refletido numa camada de ar quente que está logo acima do asfalto. Então, com o aumento da temperatura, aumenta a densidade do ar? Sim. Não. Né? Se a temperatura aumenta, o que acontece? Mi é igual a massa sobre volume. Se a temperatura do ar aumenta, ele se expande, o volume aumenta. Conforme o volume aumenta, se o volume aumenta, a densidade diminui. Então a primeira é falsa. A densidade da atmosfera varia, diminuindo uniformemente na direção do solo. Sendo assim, na mesma direção, também a refringência diminui. O que acontece aqui então? Conforme tu vai descendo, tu vai pegando ar frio e ar quente. Do ar frio para o ar quente, a densidade está diminuindo. O ar frio é mais denso, o ar quente é menos denso. Então essa aqui é verdadeiro, porque diz que a densidade diminui na direção do solo. E é o que está acontecendo. Após a reflexão total, então depois de ocorrido isso aqui, os raios passam a propagar-se em direção às camadas superiores da atmosfera, aumentando progressivamente sua velocidade. Conforme o raio bate, ele começa a subir. Subindo, ele vai pegando ar cada vez mais frio. Conforme ele vai pegando ar cada vez mais frio, ele vai pegando ar mais denso. Se o ar é mais denso, a velocidade dele vai diminuindo e não aumentando. Então é falso. Questão bem difícil, tá? Falso, verdadeiro, falso. Vamos limpar. Questão 28 da URGS. O que está acontecendo aqui? O raio de luz está indo do meio 1 para o meio 2 para o meio 3. Ele quer saber a relação entre os índices de refração. Bom, aqui tem que desenhar normal. Né? E tu vê a URGS, eles são bem detalhistas no desenho deles. O que dá para ver? Um leve desvio, né? O que aconteceu aqui com o raio de luz? Ele se afastou da normal, ele abriu as pernas, bem pouquinho, mas abriu as pernas. Aqui nós temos o ângulo de incidência e aqui nós temos o ângulo de refração. O ângulo de refração é maior que o de incidência. Então, quando que o raio abre as pernas? Quando a coisa fica mole. Então, qual é a primeira relação N1, N2? A coisa ficou mole, se a coisa ficou mole, o índice 1 é maior que o índice 2. O que aconteceu aqui na passagem do meio 2 para o meio 3? O raio não passou do meio 2 para o meio 3. O raio sofreu uma reflexão total.
que isso aqui quer dizer? Que este ângulo de incidência aqui, que este ângulo de incidência é superior ao ângulo limite para ter ocorrido a reflexão total. Só que ocorre somente reflexão total quando tu vai do mais para o menos. Né? Só ocorre reflexão total da água para o ar. Então aqui o meio 2 é mais denso que o meio 3. Então o meio 2 tem mais índice que o meio 3. Porque para ter ocorrido essa reflexão total, tu está indo do mais para o menos. Então a resposta é N1 maior que N2 e N2 maior que N3, Canadá. Questão bem bacana também, bem técnica. Vamos limpar aqui, vamos para 29. Na figura abaixo, L representa uma lente convergente imersa no ar. O representa um objeto luminoso colocado diante dela. Dentre os infinitos raios de luz que atingem a lente provenientes do objeto, estão representados apenas 2. Bom, o que aconteceu aqui? Um raio de luz veio paralelo ao eixo principal e refletiu-se aonde? No foco. Então esse 3 aqui é o foco da imagem, é o plano focal da lente. O que acontece com esse raio aqui que foi do 1 para o 5? Isso aqui e isso aqui são os centros de curvatura. Então isso aqui é o centro de curvatura do objeto, isso aqui é o centro de curvatura da imagem. A pergunta é, dentre os pontos, aquele que está no plano focal da lente. O plano focal da lente é o 3.